Boa noite. Boa noite. Estou aqui com a Samara, nossa convidada de hoje, para contar para vocês um pouquinho da experiência dela. Um pouquinho não, viu, Samara? Você tenta contar tudo, tá? Da experiência dela no processo de habilitação aqui na Fortunato. Foi de moto, tá? Então você que tá tirando carteira de moto aí, fica agarradinha com a gente até o final. E você que tá no processo de carro também, com certeza vai agregar muito no seu processo, tá? A Samara, gente, ela participou com a gente ontem do Café com Habilitação. Então, aproveitando aqui esse momento, enquanto as pessoas vão entrando, enquanto vocês vão compartilhando a live, chamando seus amigos, deixa eu falar aqui um pouquinho do Café com Habilitação que aconteceu ontem. Ontem nós tivemos um momento, né, com 3 alunas habilitadas, que foi a Samara, a Cíntia e a Rita, compartilhou com os outros alunos a experiência delas. Então, o Café com Habilitação que a Fortunato faz é isso aí, é um momento só de compartilhar as experiências dos alunos habilitados com os alunos que estão no processo de habilitação, né? Nós começamos a fazer esse trabalho porque no workshop a gente já sempre traz alguém para contar a experiência. Então eu vejo que a experiência é uma ferramenta assim fundamental que ajuda muito, tá? Como uma aluna mesmo me disse lá ontem depois do café, diz ela que ficou até aliviada porque ela viu lá pessoas que estão passando pela mesma coisa que ela está passando, entendeu? Então isso é muito importante, você ter um apoio, você ter um grupo de apoio onde você pode tirar suas dúvidas, pode falar o que você está passando, o que você está sentindo e principalmente escutar de várias pessoas que também passaram por aquilo ali que você está passando hoje e que venceram, entendeu? Então a Samara esteve lá com a gente, contou um pouquinho da experiência dela, deixou água na boca para o pessoal vir para a live hoje e assistir, né, o depoimento dela completo, tá? A Rita acabou de entrar aí na nossa live, esteve com a gente lá ontem compartilhando a experiência dela, né, Rita? Isso aí, veio lá acho que é do Vila Isa que ela mora, ela atravessou a ponte e veio nos ajudar aí com essa missão. Gente, eu falo que vocês, depois de habilitado, vocês têm essa missão, viu, gente? De ajudar outras pessoas. Então, você que já foi habilitado, que eu sei que muitos habilitados assistem as lives, tá me escutando aí, ó, me manda mensagem, Viane, também quero contar minha experiência, tá? Não fique esperando só eu chamar não, viu, gente? Eu espero que vocês também me procurem aí para poder compartilhar a experiência de vocês, tá? Então, nós já vamos começar, vocês já compartilharam, né, gente? Já mandaram para os amigos. Então, vamos lá, Samara. Conta pra gente, desde o início, como que foi seu processo de habilitação. Boa noite para todo mundo que está aí assistindo, para minha família, amigos. Então, tudo começou em 2019. Certa vez, eu e meu esposo passando aqui na porta da autoescola, eu fiz um orçamento. Me lembro que quem me atendeu foi a Cris. E assim, eu já fiquei apaixonada desde o início, logo com o atendimento, as meninas super atenciosas. Vou trocar de lugar aqui com a Keiliane, tá? Perde foco não. E as meninas super atenciosas. E aí meu esposo falou assim, nossa, amor, o lugar é bacana. Eu acho que você vai se sentir bem lá e vai ser muito bem recebido. E aí, na época, eu já estava prestes a tirar férias na empresa que eu trabalhava. E eu conversando com meu esposo, eu falei com ele, ó, não vou perder essa oportunidade, porque é o meu sonho tirar minha carteira, minha primeira habilitação. E aí, peguei o meu dinheiro das férias e já fui correndo lá na autoescola e falei assim, não, já vou pagar aqui de uma vez e já quero iniciar meu processo. E assim, super feliz, que era o meu sonho, né? E aí eu iniciei em agosto de 2019, fiz todas as aulas, então assim, eu tinha muita pressa porque eu estava assim muito ansiosa, porque era um sonho que eu queria realizar e eu sonhava com aquilo, eu almejava aquilo todos os dias. Então, muito empolgada, acordava cedinho, já
abria o livro e sempre a minha professora na época, que era a Gisele, ela muito atenciosa, então tinha um grupo no WhatsApp que ela tirava as dúvidas. E isso era muito bom, porque isso me deixava com mais desejo ainda de estar em busca desse sonho. Aí fomos lá, completei toda a carga horária, tudo direitinho, fiz assim em semanas tudo e já agendei o meu primeiro, o exame de legislação na UAI. E muito empolgada, eu me recordo que eu fiz pela manhã o meu exame e assim, tive uma noite de sono tranquila, falei assim, não, vou dormir bem para me poder chegar lá e fazer a minha prova tranquila. E aí acordei cedinho, eu me recordo também que a Gisele já estava online, eu já tirei dúvidas com ela bem cedinho e aí fiz o meu exame lá na UAI e passei de primeira na legislação com 28 pontos. E muito empolgada, já falando assim, nossa, foi muito fácil. Foi muito fácil, porque eu tirei de primeira na legislação. E fui pro próximo passo, né? Que aí já fui para as aulas de rua. Na época, o meu instrutor era o Flávio. E aí eu já fui para as aulas de rua. Eu me lembro que no começo eu tinha muito desequilíbrio, porque eu não tenho o hábito de andar de bicicleta. E no começo, para mim estava tudo bem, mas ele via essa necessidade de estar dando umas voltas de bicicleta para ajudar, né, no equilíbrio. E aí eu completei a minha carga horária com o Flávio, eram 20 aulas, cumpri essas 20 aulas e já pedi logo para que agendasse meu primeiro exame. E aí, muito empolgada e crente também que eu iria passar de primeira. Passar de primeira, né? Eu logo já fui fazer meu exame, agendamos o meu exame e cheguei empolgada, crente que eu iria passar ali também, né? Porque eu achava que era muito fácil. E no primeiro exame, eles me disseram não, que não era aquela hora. E aí eu voltei pra casa muito triste, chorando. E meu esposo, calma, amor, vai dar certo. Porque, na verdade, o meu esposo, ele sempre foi meu maior motivador de tudo. E ele falou, olha, seu sonho você vai conseguir. Isso é muito importante, né, Samara? Quem tá dentro de casa dá o apoio a gente, né? E assim, a minha família sempre me apoiou e sempre esteve do meu lado desde o início. E o meu esposo sempre ali falando comigo pra não desistir. E aí eu continuei, eu falei assim, se é equilíbrio, vamos fazer mais aulas. E aí eu dei e conversei com o meu instrutor e falei assim, olha, eu vou fazer mais aulas e eu já quero no próximo exame tá fazendo de novo, porque eu sei que eu sou capaz. E aí ele falou, ok, vamos fazer mais aulas. E aí eu comprei mais aulas e fiz e já agendei meu próximo exame, que era de 15 em 15 dias, né, que eu poderia estar fazendo o agendamento do próximo exame. E fui fazer o segundo exame. Logo em seguida eu levei mais um não. E aí aquilo eu comecei a me bater aquele desespero. Que começou a desestabilizar, né? Isso já foi mais um momento que eu fiquei desestabilizada, porque novamente eu levei um não no dia do exame. E toda vez que eu ia pra fazer exame, fui pela segunda vez, eu fui pela terceira vez, eu fui pela quarta vez, e aí eu já tava, assim, já sem entender o porquê. Porque eu fazia bastante aulas, mas o tempo todo eu não entendia por que eu estava levando não, toda vez que eu agendava um novo exame. E aí eu troquei de instrutor mais umas 2 vezes, também achei que o problema pudesse ser um instrutor, eu achava que o problema poderia ser motopista, então eu comecei a procurar problemas onde não tinha. Aonde você achava que tinha onde problema, eu achava, né? Que poderia ser algo, eu começava a falar, não, o problema é isso, o problema é aquilo. E aí eu fui ligando uma coisa com a outra e comecei a questionar muito isso com Deus e falava, Senhor, por que não acontece? Porque o Senhor prometeu pra mim que iria me dar a minha habilitação. Então, se é promessa do Senhor, eu não entendo por que ainda não aconteceu na minha vida. Porque eu estou buscando, eu estou treinando e eu não entendi. Foi aí que a pandemia começou,
já foi se aproximando perto de novembro, a minha pauta já estava prestes a vencer. E eu fiquei muito preocupada, desesperada, na verdade, e liguei para a autoescola, conversei com a Gabi, falei, Gabi, eu tô preocupada porque a minha pauta está prestes a vencer, essa pandemia, antes eu costumava fazer exames de 15 em 15 dias, e agora já está mais difícil, eu poderia fazer exame uma vez no mês, quando surgisse vaga. E aí a gente tinha que ir fazendo aulas assim, da forma que podia. E aí a Gabi conversou comigo e falou, Samara, agora, né, com a nova lei, você vai ter não só 1 ano, vai ser 5 anos. A sua LADV, ela vai ser prorrogada por mais 5 anos e você vai ter um tempo maior para poder conseguir, né, se habilitar. E ela falou, a mão de Deus entrando aí, né? E é aí que a gente entende, né? Porque, na verdade, o Senhor, quando Ele promete, Ele não faz nada pela metade. Então, eu comecei a entender que até nisso o Senhor estava trabalhando. Porque se o prazo ele era 1 ano, ele passou a ser 5 anos. Então, o Senhor ele já estava trabalhando aí e eu ainda não entendia e não conseguia ver o que o Senhor estava fazendo. E nesse processo todo, a autoescola, toda a cidade teve que ter uma paralisação devido à pandemia. E eu nesse processo muito ansiosa e até pensei em desistir. E eu falei com meu esposo e falei assim, eu acho que não é pra mim. Não é pra mim tirar a minha habilitação. Eu acho que eu vou deixar isso pra lá. E ele falou comigo, olha, já foi prorrogado por mais 5 anos. Então, você vai ter bastante tempo até mesmo pra pensar e colocar a sua cabeça no lugar. E aí, esse tempo todo, eu tive mais ou menos uns 3 meses que eu pude colocar, né, a minha cabeça no lugar, o meu coração, porque eu também estava muito angustiada, muito frustrada com tudo que estava acontecendo. E aí meu esposo falou assim, olha, dá um tempinho, descansa a sua cabeça, que logo você vai ver que isso é passageiro. E aí, quando a autoescola voltou a funcionar, liberou para funcionar tudo normalmente, eu voltei e procurei a Gabi de novo. Falei, Gabi, eu quero voltar a fazer aulas. Ela falou assim, olha, Samara, eu tenho o Edmar, né, que é um instrutor muito bom, e ele tá disponível, ele tem 2 motos. E aí eu falei assim, então pode ser o Edmar. E aí eu já voltei, mas assim, sem ficar procurando coisas, defeitos, sem ficar procurando já problemas. Tava entendendo, eu né? Já comecei já começou a entender como que seria, né? E aí eu falei assim, tá bom, Gabi, tudo que a autoescola sempre me colocava pra mim, né, falava que era assim, eu comecei a aceitar, sem questionar, sem reclamar, porque antes eu reclamava muito de horários e tudo mais. E aí eu falei, Gabi, tem horário tal? Tem horário pra mim fazer aula de manhã? Tem, Samara. Tem horário pra fazer à noite? Não tem, Samara. Tá bom, Gabi, eu vou fazer de manhã, que é o horário que tem. E aí comecei a parar de reclamar e deixei as coisas acontecerem. E aí agendei o meu próximo exame com o Edmar. E aí o Edmar virou pra mim e falou assim, olha, Samara, eu creio que você já sabe fazer tudo. Então, eu não vejo por que você ficar tão preocupado com tudo isso. Eu sei que você sabe fazer, mas eu vejo que você tem algo aí dentro de você que tá te impedindo, às vezes, de concluir todo o trajeto no dia do exame. Então, vamos trabalhar isso aí em você, que é o seu emocional. E aí eu falei com o Edmar e falei assim, olha, Edmar, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu sinto que às vezes eu fico muito insegura na hora que eu entro na motopista para poder fazer exame. Ele falou assim, então vamos trabalhar isso aí. E aí ele falou comigo assim, Samara, talvez seja necessário também você dar umas voltinhas de bicicleta, porque às vezes eu percebo que você dá faz um movimento irregular. E aí eu falei, não ando de bicicleta, Edmar, não ando, mas vou tentar, né, me dedicar para poder estar melhorando nisso aí. Ele foi um instrumento de Deus na sua vida para poder te dar um toque daquilo, né, Samara, que você precisava, né? E aí, ele sempre tentando abrir os meus olhos, porque ele falava, sei que você é capaz, eu sei que você dá conta, mas precisa trabalhar algo aí. E aí, agendei meu exame com o Edmar e tomei mais um pau. E aí, ele virou pra mim e falou assim, olha, Samara, vamos continuar tentando e a gente tenta no próximo exame. E aí teve uma nova paralisação que entrou na onda roxa, a cidade inteira.
e eu tive que aguardar mais um período, né, até tudo normalizar. E nesse período eu tava ficando muito em casa, trabalhava já em casa, e aí eu tava me sentindo muito angustiada, não queria sair. E aí eu comecei a questionar, né, pro meu esposo, que eu já estava muito cansada, e pensei novamente em desistir. E aí meu esposo falou comigo assim, olha, amor, vamos tentar, né, buscar algo para poder melhorar isso aí. E já estava desanimada do trabalho, já estava desanimada da autoescola, já estava desanimada de tudo. Meu esposo, eu recebi uma visita na minha casa, do meu irmão, e aí meu irmão virou para mim e falou assim, Samara, você tá precisando dividir suas tarefas para você aprender aliviar um pouco esse fardo, essa carga que você tem levado, até mesmo para você poder se dedicar mais na autoescola, para as coisas de Deus. E aí eu comecei a ouvir isso que ele tinha me falado, e ali o Senhor também falou comigo nessa visita, e aí o Senhor falou comigo que tudo é no tempo dele, que não é no meu tempo, que eu precisava descansar, e era o que eu não estava conseguindo, que era descansar no Senhor. E aí meu irmão fez essa visita na minha casa, e ele falou comigo assim, olha, eu vou te indicar uma moça, que ela vai vir cá te ajudar. E aí essa moça, ela veio para ser minha secretária, para poder me ajudar no trabalho, e ela começou a fazer um trabalho missionário dentro da minha casa. Ela começou a fazer uma campanha comigo dentro da minha casa, com meu esposo, e aí através dessa campanha o Senhor falou que já estava próximo, aquilo que eu tanto sonhava, aquilo que era o meu sonho, que já estava próximo, mas que eu precisava também aprender a descansar. E eu nesse meio tempo dessa campanha, eu tive uma experiência muito grande com o Senhor, que o Senhor, ele pôde me mostrar que nem tudo estava perdido, né? Porque na verdade eu simplesmente estava abrindo mão de tudo aquilo que o Senhor de uma promessa que o Senhor havia feito na minha vida, porque eu não estava vendo as coisas acontecerem da forma que eu queria, né? Então eu simplesmente estava jogando fora tudo aquilo que o Senhor prometeu. E aí eu parei, pensei e falei assim, não, eu vou recomeçar de novo. A gente se isola e ao mesmo tempo a gente quer ser a vítima da nossa própria história, né? É verdade. E aí o Senhor Jesus, ele usa pessoas, coloca nos nossos caminhos para nos despertar aí, que foi o caso do seu irmão, dessa moça, né? Que foi para dentro da sua casa, que veio despertar aí aquilo que você já tinha se recolhido, né? Isso é muito importante, isso que ela falou aqui, pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito importante. A gente dá oportunidade para as pessoas certas, né? Porque na nossa vida. Isso, porque muitas das vezes nós colocamos sim a nossa própria vítima, a nossa história mesmo, e nos isolamos. E aí a gente a nossa fé se abate e a gente se frustra mediante o sonho que a gente tinha, né? E acho que foi esse o caso da Samara. Ela tinha um sonho muito lindo e automaticamente ela se recolheu. Por quê? Porque ela estava dentro do processo e Deus foi mostrando para ela o processo que não ia ser da forma dela. Ia ser da forma dele e ainda mais, no tempo dele. Então isso é muito lindo. Eu vou deixar ela terminar aqui. E aí nesse processo todo eu voltei, né? Quando a onda roxa passou, eu retornei para a autoescola e já procurei logo o Edmar e falei com ele que eu já queria, né, agendar o meu exame. E ele falou comigo assim, me recordou que eu já tinha um exame agendado e esse exame já estava marcado para o dia 20. E aí ele falou comigo assim, olha Samara, seu exame já está agendado. Não sei se você se lembra, né, devido ao tempo que teve essa paralisação, mas já está agendado. Só a gente começar a treinar novamente. E aí eu comecei a treinar de novo, uma semana antes já do exame. E aí o Edmar virou pra mim e falou assim, olha Samara, você precisa, né, já chegar confiante daquilo que você tá indo buscar, porque você precisa sair habilitada. E eu sempre falava com ele, não, Edmar, dessa vez não vai ter erro, dessa vez eu vou sair habilitada.
E aí o Edmar conversando comigo, todas as aulas, sempre me deixando muito tranquila. Ele perguntou pra mim, falou assim, mas você vai querer fazer o pré-exame? Aí eu falei com ele assim, ô Edmar, dessa vez eu acho que eu vou fazer o pré-exame. Ele falou assim, olha, vou marcar o pré-exame pra você. Inclusive na semana do pré-exame não deu pra eu poder ir no pré-exame. Que era, o pré-exame sempre acontece na sexta-feira. Não deu pra eu poder ir no pré-exame, ele estava marcado, mas eu não consegui comparecer. E eu já havia participado de outros pré-exames. E assim, as experiências que eu tive dos pré-exames sempre foram muito boas, porque até mesmo nos pré-exames que eu já participei, eu conseguia chegar a concluir até o final. Às vezes perdi um ponto, que é normal, às vezes a gente perdeu um ponto, mas sempre concluía todo o trajeto e era bacana. Chegou no dia, na semana do exame, né? Eu fiz aula na segunda, na terça e na quarta-feira. E aí chegou na quinta-feira, eu falei assim com o meu esposo, eu falei assim, olha, hoje nós não vamos trabalhar o dia inteiro. Hoje eu quero dedicar esse tempo para me poder descansar, porque eu quero estar com a minha mente bem arejada. Não quero estar sobrecarregada de nada que possa talvez me atrapalhar. E na quinta-feira passada foi um dia que eu já acordei diferente, já crendo que algo ia acontecer diferente naquele dia. E aí eu agendei com o Edmar a aula para poder fazer às 5 horas, né, antes do exame. Eu já cheguei na motopista, já determinada, e falei com o Edmar o seguinte, falei, Edmar, hoje vai ser a minha última aula. Hoje eu já posso pegar a minha carteirinha da motopista e te entregar e falar que eu não volto aqui mais. E aí o Edmar falou comigo assim, nossa, você tá bem determinada então hoje, né? Eu falei assim, eu tô com a convicção de que hoje eu saio daqui habilitada. Aí fiz a minha aula e eu me recordo que antes de fazer a minha aula, eu passei na casa dessa minha amiga, que ela é uma intercessora na minha vida, e falei com ela assim, Camila, você poderia ir comigo? Ela falou assim, vamos sim. Aí antes de ir pro exame a gente orou, nós oramos, eu, ela, a avó dela e meu esposo, e nós fomos pra autoescola. Terminei a minha aula e vim pra fora pra aguardar, né, ser chamado pra entrar pra fazer o exame. E nesse meio tempo a gente começou a louvar e adorar o Senhor. Então eu falei assim, quando eu cheguei, eu falei assim, gente, quando eu entrar para poder estar fazendo o exame, eu não aceito entrar se o Senhor não estiver ali comigo. E falei já com meu esposo, e falei assim, eu só entro para poder fazer o meu exame se o Senhor estiver ali comigo. Se o Senhor não estiver ali, eu não quero. Nossa. E aí o meu esposo falou comigo assim, não, o Senhor já está aqui. Então, desde quando a gente acordou, desde quando a gente já orou antes de vir pra cá, o Senhor já está aqui. Então, a gente precisa crer nisso. E a Camila o tempo todo falando comigo assim, Samara, você já venceu. Você não sai daqui se não for habilitada. E eu falando assim, eu tomo posse dessa vitória. Eu não saio daqui se não for habilitada, Camila. E aí, a gente também, a Evelyn, que também é da igreja da Camila, que também trabalha na autoescola, a Evelyn entrou ali com a gente nesse processo, nesse propósito, né? Porque eu falo que o meu processo ele não foi só um processo, mas ele foi um propósito. E aí a gente já chegou ali orando, e aí a Evelyn virou pra mim e falou assim, olha, Samara, eu já tô sentindo algo diferente aqui, já conversando com você. Então o Senhor ele já tá trabalhando, e eu ali o tempo todo crendo que o Senhor estava fazendo algo. Você teve muito apoio, né, Samara? Eu tive muito apoio. Você teve apoio da autoescola, da autoescola, com certeza. E aí, entrei para poder estar fazendo meu exame, e sentada lá, eu encontrei com a Viviane, e a Viviane veio, se aproximou de mim e me deu esse... É uma caixinha que durante o exame, né, ela passa e oferece pra gente, para que a gente possa estar tirando um versículo. E assim, eu acho isso muito interessante. Quem for fazer exame no dia, se vê ela, peça para poder estar pegando, gente, porque assim, é uma coisa extraordinária. Então o Senhor falou comigo através desse versículo que eu retirei nessa caixinha. Essa caixinha aqui, gente, ó.
A Viviane sempre anda com essa caixinha na mão, lá na área de exame, lá na motopista, e ela tá bem atenta ali, né? Porque a palavra do Senhor, ela é refúgio para nossa alma, né? E assim como a Samara tirou a dela ali e tomou posse da vitória dela, eu creio que todos vocês, quando vocês verem a Viviane com essa caixinha aqui na mão, passando ali, vocês param ela e falam: ô Viviane, vem cá, deixa eu tomar posse da minha vitória, tá? E aí eu tirei esse versículo que tá em 2 Coríntios 12, 9, que fala assim, ó: para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. E aí na hora que eu peguei esse versículo, eu já falei: Senhor, se tem algo aqui dentro de mim que tá aflito, que se tem alguma fraqueza aqui que o Senhor vê que pode me atrapalhar, que o Senhor possa se aperfeiçoar aqui neste momento, para que eu possa vencer e concluir, porque eu vim aqui para ser habilitada e eu creio que o Senhor vai fazer algo aqui. Então eu já entrei dentro da motopista já crendo que o Senhor algo ele ia fazer ali, né, por mim. Porque o que acontece é o que eu falei ontem no café. Às vezes o Senhor ele prepara algo pra gente. O Senhor ele tem uma bênção. A gente sonha, todos nós sonhamos. Então meu sonho era ser habilitada, mas eu creio que tem outras pessoas também que têm o mesmo propósito que eu, que têm o mesmo sonho que eu, que é ser habilitada, e talvez esteja passando pelo mesmo processo que eu passei. Que eu falo que o meu processo, verdade, ele foi muito difícil, ele foi muito dolorido. Então eu falei: Senhor, eu vou entrar ali, então que o Senhor possa fazer algo por mim ali. Não que nas outras vezes o Senhor não tenha feito, mas é porque não era o tempo certo. E aí eu peguei essa palavra e já sentei no meu cantinho e falei assim: eu vou aguardar aqui. E continuei cantando. E eu lembro que tinha um louvor que a Evelyn cantou ontem lá no café. Muito louvor, com né? muito louvor, que Deus ele vai na frente, ele abre caminhos, ele tira tudo aquilo do seu caminho que pode te atrapalhar. Se for no tempo certo do Senhor, isso vai acontecer. E eu, naquele dia, gente, eu falo pra vocês que no dia que eu acordei, eu senti que aquele dia ele já estava diferente. Então, quando for o dia certo, vocês vão sentir que não é um dia comum. Porque pra mim não foi um dia comum, foi um dia diferente. Então, quando eu entrei na motopista, eu já senti algo diferente. Então, eu peguei esse versículo, eu guardei ele no meu coração, porque a palavra do Senhor a gente tem que pegar, ela tem que guardar no nosso coração. Isso. E tomar posse dela, e foi isso que eu fiz. E quando eu entrei na motopista, eu me recordo bem que tinha várias pessoas que falavam ao meu redor e eu não conseguia. O Senhor ele é tão maravilhoso que no momento que eu sentei naquela arquibancada, eu me recordava dos outros exames e eu comecei a ver que eu estava passando por situações muito parecidas com o que eu já passei com os outros dias, mas eu sentia que aquele dia ele era diferente. Então eu ouvia as mesmas coisas que eu já ouvi em outros exames, às vezes pessoas que conversavam, que falavam as coisas negativas ali no momento. O que aconteceu? Até aquilo que as pessoas falavam não conseguia nem entrar na minha mente. Você tinha adquirido um equilíbrio emocional dentro desse processo, dentro desse processo. Então até nisso o Senhor trabalhou, porque quando é o dia da sua vitória, quando é o dia da sua promessa se cumprir, gente, pode acontecer o que for. Você vai passar por situações que você já passou antes, mas vai ser diferente. Você vai ver que não vai ser a mesma coisa. E comigo foi isso. Então eu sentei e fiquei ali cantando. Ao mesmo tempo que eu cantava, eu já conseguia me ver saindo da motopista. Então eu já imaginava, eu tinha uma visão daquilo que eu já conseguia me ver saindo dali habilitada. Então eu peguei a minha moto, eles conferiram toda a minha documentação e eu entrei. Eu me recordo que no meu primeiro trajeto, minha primeira parada, eu fui parada e ali o examinador me parou e falou comigo. Ele me tirou ponto por movimento irregular, assim como eu já haviam tirado ponto nos outros exames. E aquilo ali me deu força, até mesmo aquela palavra que ele falou comigo assim: olha, eu vou te tirar um pontinho aqui, porque você deu uma desequilibrada ali, mas
ainda dá pra você continuar, dá pra você prosseguir. E eu continuei o meu trajeto, porque das outras vezes, o que acontecia comigo? Se me tirasse um ponto, eu sentia que aquilo acabou, que já não tinha mais jeito. Então eu entendi que ainda que me tirasse um ponto, ainda era possível, porque na verdade quando o Senhor promete algo pra gente, a gente vai ter obstáculos no meio desse caminho. Então o obstáculo ali, a minha dificuldade, então tudo aquilo que aconteceu ali foi necessário. Então me tirou um ponto ali, eu continuei meu trajeto, concluí, e quando eu cheguei no final, passei pelos cones, passei pela rampa, e aí quando eu passei pela prancha e cheguei no final, que ele perguntou o meu nome completo e falou que eu estava habilitada, eu não conseguia acreditar, porque na verdade eu ainda não tinha digerido tudo aquilo. Eu sabia que eu ia sair dali já com a minha vitória, mas eu ainda não tinha digerido aquilo. E eu, na hora que ele falou habilitada, a sensação, gente, que eu tive naquele momento é assim, é a melhor do mundo. Então quando eu paro e penso e falo assim, se eu pudesse voltar atrás, eu repetiria, o que eu faria de diferente? Eu não faria nada diferente. Se alguém perguntasse pra mim e falasse, Mara, o que você faria de diferente em todo esse processo? Eu não faria nada diferente. Por quê? Porque eu acredito que foi necessário. Tudo que eu passei foi necessário. Tirar a minha passar na legislação de primeira foi necessário? Foi. Então eu fiquei muito empolgada, eu fiquei com o meu eu lá em cima, porque eu achava que tudo seria muito fácil, que as próximas etapas também seria fácil. Mas eu pude entender que quando eu recordei desse versículo que eu tirei, que o Senhor ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, eu pude entender que no começo para mim parecia ser muito fácil. Mas no decorrer do processo eu fui vendo que não era tão fácil assim. Então eu me senti fraca, eu me senti frustrada. Então o Senhor, ele pegou essa fragilidade minha para me mostrar que foi necessário todo esse processo, porque no final, o que o Senhor fez comigo? Ele me mostrou que nesse meio desse processo, ele é capaz de pegar, até mesmo que seja dolorido, que seja difícil, às vezes uma coisa que a gente achava às vezes eu achava que era impossível, ele me mostrou que ele faz, que ele é um Deus que faz, que ele é um Deus que realiza, que ele não faz nada pela metade, que ele é um Deus que faz por completo, não importa o tempo, não importa quantas vezes que eu tentei, e aí eu paro e penso e falo assim, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo novamente. Até mesmo os mesmos erros, talvez eu cometeria tudo novamente, porque foi necessário. E eu me recordo também que no sábado, gente, depois que eu peguei essa mensagem, no sábado eu estava trabalhando mais meu esposo, e aí eu me recordei dessa mensagem, e eu tinha uma Bíblia dentro do carro, eu abri a Bíblia, justamente no versículo, não estava marcado, eu abri justamente em 2 Coríntios 12, 9, e ontem eu até mencionei isso no café, a respeito de que, na palavra do Senhor, ela fala que Paulo, ele tinha um espinho na carne. Não relata que tipo se era uma enfermidade, se era uma doença, se era algo, mas era algo que o Senhor permitiu que Paulo tivesse, né? Que foi necessário que Paulo tivesse aquilo na vida dele. Por quê? O Senhor, Paulo teve experiências com Deus, né? Com o Senhor, e ali coisas que ninguém nunca havia tido, experiências diferentes que ele teve. E o Senhor permitiu que Paulo tivesse algo ali para poder mostrar para ele que ele era comum, que ele era igual a todos. E cada reprovação sua, você teve uma experiência diferente dentro delas, né? Tem um rapaz aqui que tá perguntando, o Batista, quantas vezes você foi reprovada? Então, nas minhas contas, né, porque na verdade foram tantas reprovações,
que eu acredito que foram 8 reprovações. E na nona tentativa eu fui aprovada. Você é um exemplo de persistência. Sim, você não desistiu do seu sonho. No momento, pensar em desistir, eu até pensei. Você pensou em desistir, mas, né? assim, no meio do caminho, o Senhor me fez entender que fazia parte, né, de todo o meu processo. Então, foram 9 tentativas. Na nona, foram 8 tentativas, 8 reprovações. Na nona, eu fui aprovada. E eu falo pra vocês que não foi fácil. Não foi fácil. Mas o Senhor, Ele também não nos dá nada que a gente não possa suportar. O processo, ele vem acompanhado, né? O processo, ele vem acompanhado com dor, lágrimas, sofrimento, frustração, a gente achar que a gente é incapaz daquilo ali. Então, ele vem acompanhado com tudo isso. Só que a Bíblia mesmo nos fala, né? Que melhor é o fim das coisas do que o começo. Porque no final, a gente sai do processo, a gente não sai igual uma gatinha miando mais, a gente sai igual um leão, e a gente rugindo, só entende né? No final. Você só não no final. Entende no meio, não. Você entende no final tudo aquilo que você passou. No meio a gente bate cabeça, né? Ó, no meio do processo vai ter pessoas que vão chegar pra você e vai te questionar. Vai ter pessoas que vai virar e falar assim, você não, nossa, não é pra você, desiste. E teve pessoas que chegaram pra mim e falaram comigo, perguntavam pra mim, e aí, você não cansa não? E aí eu falava assim, eu vou continuar tentando, né? E assim, não é fácil porque até isso a gente vê como assim, porque tem pessoas que nos apoiam, né? Graças a Deus a autoescola sempre me apoiou o tempo todo e mesmo nas reprovações, todos os dias quando eu abria o meu WhatsApp, tava lá uma mensagem me motivando a não parar, não desistir. E sempre também, antes dos exames, sempre eu recebi várias mensagens do WhatsApp da autoescola. Às vezes eu nem, assim, às vezes ninguém, né? Às vezes até mesmo alguém da família que sempre esteve do meu lado, às vezes eu não cheguei a comentar com alguém no dia do exame, mas a autoescola estava ali, sempre me dando um apoio, me dando uma mensagem de motivação. Você participou dos workshops, Samara? Como que foi sua experiência? Eu participei em 3 workshops. No primeiro, depois da minha primeira reprovação, eu participei de um workshop que era com uma professora que não foi minha professora, né? A Ivete. Isso, com a Ivete. Nossa, excelente. Assim, foi o primeiro, mas foi o que eu amei de verdade, que eu fiquei apaixonada. E logo eu falei assim, nossa, minha vontade é toda vez que tiver, eu quero participar. Porque assim, é uma experiência que a gente tem que é incomum. E a gente não vê em outro lugar. Eu falo que assim, até mesmo o Senhor preparou o lugar certo para eu poder estar. Porque talvez em outro lugar eu não encontraria, né, esse suporte que eu necessitava. Porque eu falo que eu sou muito sentimental. Então, a autoescola, ela nos dá esse suporte, né? Ela tem uma base, né, que é muito boa, com esses workshops, com os cafés. Então, assim, no meu primeiro workshop eu já fiquei apaixonada e eu saí outra pessoa. Por exemplo, a gente traz, né, um caderninho que a gente da faz. Gratidão, né? Isso, o caderninho da gratidão. Que ali, todos os dias, eu me recordo que no primeiro eu já falei com meu esposo assim, nossa, na verdade eu acredito que eu nunca fui grata a nada, porque tanta coisa que a gente precisa entender, que é necessário a gente agradecer, e a gente tem que trazer, né, a gratidão pro nosso cotidiano, porque a pessoa que agradece, ela passa a ver as coisas diferente, com outro olhar, a gente passa a ser mais compreensivo. Recebeu a CNH assim, pra você colocar a sua foto? Isso, do primeiro eu já peguei, né, eu coloquei porque na verdade você pegar aquela carteirinha ali, que simboliza, né, a sua habilitação, isso, e você não trazer isso pro seu cotidiano e já visualizar aquilo, não adianta. Então isso tudo que eu podia trazer pro meu cotidiano para me ajudar nesse processo, eu trazia. Então eu já coloquei lá na minha geladeira, coloquei a minha fotinha lá e falei, não, isso aí. É desse jeito que eu quero ver. Porque isso é um ato profético, né, Samara? A gente tem que profetizar bênçãos sobre as nossas vidas. Porque eu acho muito lindo esse trabalho. Porque a gratidão, ela é muito importante sobre as nossas vidas. Nós temos que ser grata até por aquilo que a gente não conquistou, mas que a gente sabe que com a força de Deus nós vamos conquistar. Então no workshop eles dão
mesmo para colocar a fotinha ali, e para você já tomar posse da vitória, para que você venha andar com aquilo ali mesmo, sua carteira de habilitação. Sim, eu estou habilitada, porque nós temos que ter isso, nós temos que ser dessa forma, nós temos que ser profetas, não para outras pessoas, mas sim para nós mesmos. Nós temos que acreditar em nós, né? Profetizar bênçãos sobre bênçãos, sem medidas sobre as nossas vidas, né? É verdade. E assim, eu não tenho dúvida, né, que através dessa habilitação, o Senhor também coloca uma responsabilidade sobre a minha vida, de profetizar isso também na vida das outras pessoas, porque se o Senhor ele realizou na minha vida, ele também vai realizar na vida do outro, naquelas pessoas que ainda têm esse mesmo sonho que eu falo que foi o começo, né, porque ainda tem a categoria B, que também é um sonho que eu quero, que eu vou realizar. E assim, assim que chegar a minha habilitação, eu já quero dar continuidade, porque isso ainda tá aceso aqui dentro de mim. Então eu tenho que aproveitar. Deixa esse fogo apagar, não. Pois é, eu ainda tenho que aproveitar tudo isso, aproveitar toda essa empolgação e ver, porque na verdade quando você contempla algo que Deus faz na sua vida, assim, você fica cheio. E foi assim que eu me senti cheia. Por isso que a gente não pode desistir. E aí eu falei assim, não, eu já falei com meu esposo, eu falei assim, olha, eu sei que a gente tá passando por um momento muito difícil nessa pandemia, mas eu creio que o Senhor também vai me dar condições, porque o Senhor, ele me deu condições para chegar até aqui. Não é fácil você ter que desembolsar uma quantidade para poder fazer 9 exames. Tem gente que pensa assim, nossa, mas você gastou isso tudo? Sim, é o que eu falo, eu não me arrependo, porque foi necessário. Até nisso o Senhor proveu, porque às vezes eu achava que eu não ia conseguir ter condições, mas o Senhor deu condições. E outra coisa, né, Samara, o nosso sonho, ele não tem preço. Não tem. Ele não tem preço. O nosso sonho, ele não tem preço. Há quantas vezes você foi reprovada, teve que pagar novamente? O meu sonho não tem preço. Então, assim, temos que pegar isso para nossas vidas, né? Porque aquilo que Deus nos promete... Gente, eu canso de falar algo lá com as pessoas, né, da minha igreja, mas isso é muito verídico na nossa vida. É que Deus não está preparando a promessa para nos entregar, Ele não está. Ele está preparando nós para tomar posse da promessa. Foi o que aconteceu com a Samara. A promessa dela já estava preparada, que é a carteira de habilitação, ó, para colocar na mão dela. Deus já tinha preparado essa promessa, só que o que aconteceu? Ele estava trabalhando nela para tomar posse da carteira de habilitação. Então, muitas das vezes não é como a gente quer, mas sim do jeito que Ele quer, porque Ele tem seus meios de trabalhar. Todo o processo tem o seu acompanhamento, tem o seu tempo, né, determinado. Realmente, assim, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Eu pude perceber que a partir do momento que eu parei de reclamar também das coisas que aconteciam, comecei a ver como coisas negativas e passei a ver um lado positivo, até mesmo nas situações que aconteciam, que às vezes eu falava assim, nossa, aconteceu isso, falava com meu esposo, e aí a gente ficava preocupada e falava assim, não, vamos ver um lado bom, positivo nisso. Porque dificuldades vêm, isso vem, faz parte também, né, as dificuldades, mas é igual a que a Eliane acabou de falar, faz parte do processo, e o Senhor, Ele nos dá condições, e eu falo com vocês, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria nada diferente, porque o meu coração, ele tá tão feliz, ele tá tão alegre de poder contemplar isso que o Senhor fez na minha vida, que assim, eu gostaria que todo mundo pudesse sentir isso que eu estou sentindo ainda, né? Porque é muito recente. Em nome de Jesus, e você assim, vai ser exemplo para muita gente, é o que eu né? falo, porque através da minha vida, eu acredito que outras pessoas também vai se sentir motivado, vai ver que não pode parar, que não deve parar, porque não é fácil, eu sei que não é fácil, não foi fácil chegar até aqui, mas o Senhor, Ele nos sustenta. E se a gente colocar o Senhor como uma base, colocar o Senhor também em primeiro lugar na nossa vida, a gente vai ver que a gente pode vencer sim. Tem uma galera boa aí que já tá tomando posse dessa carteira, né? A Gessimara tá lá na ativa. Verdade. Ela tava lá com a gente no café ontem.
E assim, ela tem que ficar firme, colocar sempre o Senhor em primeiro lugar e abraçar todas essas oportunidades, né, que a autoescola oferece pra gente, esses recursos aí, porque isso faz parte do processo e ajuda muito. Abraça mesmo, gente. Tem pré-exame, né? Workshop, tem o café com habilitação. Quem tava no café com habilitação viu, né, na terça-feira, como que todas nós saímos dali, né? Saímos ali com nossos sonhos, né? Vamos se dizer assim, em dia. Por quê? Porque tinha pessoas que entraram ali, os sonhos já estavam morrendo, né? E com a experiência da Samara, da Cíntia, da Rita, que contou lá, né? Nós saímos dali renovadas. Então abrace todos os diferenciais que a Autoescola Fortunato tem, traga para a sua vida e não desista dos seus sonhos. É verdade. O próximo, ô gente, deixa eu aproveitar e falar que nós estamos falando de café com habilitação aqui. O próximo café com habilitação vai ser na data do dia 8/6. E assim, são vagas limitadas, pessoal. Quem quiser, procura aí a Autoescola Fortunato, pode me procurar a Viviane, manda uma mensagem, que as vagas são limitadas. E eu tenho certeza, como a Samara falou aqui, ó, do café com habilitação, tem outras pessoas que foram lá, você vai sair renovada, tá? Com os seus sonhos, ó, lá em cima, tá bom? Dia 8/6, o próximo café com habilitação, não percam, tá? Deixa eu pegar aqui também. Ô Samara, uma pergunta também. Quantas aulas você fez ao todo? Ao total? Eu acredito que eu devo ter feito mais ou menos umas quase 80 aulas. Eu ainda não pedi para poder contabilizar. Uhum. Eu me recordo que bem no finalzinho eu falava com o Edmar, eu já não quero mais olhar nem a numeração, nem a quantidade de aulas. Eu já falava com ele assim, você pega lá para mim na autoescola? E aí ele já pegava direto. Porque assim, às vezes a gente também fica olhando, né, a quantidade de aulas, a gente começa a ficar analisando aquilo. Então assim, até isso eu já abri mão e falei assim, eu não quero nem ver. É que tem Vou pessoas deixar que pode perguntar, nossa, 80 mas, assim, aulas foi muita? Foi o suficiente para o processo dela. E foi o necessário, né? Porque igual eu falei, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo, faria a mesma quantidade de aulas, porque eu creio que o Senhor, Ele me deu condições. E se você precisa fazer, no meu caso, eu acredito que foi necessário. Mas o meu instrutor já chegou pra mim e falou assim, olha, não precisa você fazer tantas aulas assim, porque você precisa trabalhar uma outra área na sua vida. Você já sabe fazer tudo, mas não é necessário tantas aulas. Mas mesmo assim eu era insistente, eu queria fazer as aulas, porque eu gostava de fazer as aulas. E assim, pra mim foi o necessário. Eu acredito que foi necessário fazer essa quantidade de aulas e eu não me arrependo. Isso aí, Samara. Qual a mensagem que você deixa para quem vai fazer exame amanhã? Que tá pensando assim, será que eu apareço lá, se eu não vou, se eu desisto? O que acontece? Quando eu fui fazer o meu exame, é normal a gente ter medo. Ter medo é muito normal. Tem uma música que fala que é normal a gente sentir medo. Mas a gente se sentir sozinho nesse momento não é natural. Então, você que vai fazer exame amanhã, se você tá com o coração aflito, pega a palavra do Senhor, abra a palavra do Senhor, leva isso pra sua vida, já entra na motopista entendendo que mesmo se for na motopista, se for exame de carro, já entra com convicção de que você não tá sozinho ali, que tem alguém ali que vai fazer algo por você. E você vai sentir algo diferente, se for o seu dia, vai ser diferente. Então, assim, entrega toda a sua ansiedade, tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que venha para poder te tirar a estabilidade, entrega para o Senhor, que o Senhor vai tomar conta. Porque, na verdade, às vezes nós não entregamos da forma devida para o Senhor também. A gente já chega e a gente simplesmente guarda aquilo pra gente ali naquele momento e não quer abrir mão nem das nossas ansiedades, nem dos nossos medos. É igual eu falei, é normal a gente ficar ansioso, nervoso, mas entrega pro Senhor. O controle está nas mãos dele. Está nas mãos dele. Você vai ver que quando a gente entrega pro Senhor de verdade, entrega pra Ele, deixa Ele tomar a direção ali, vai ser tão natural que você nem vai perceber. Porque pra mim foi assim, foi muito natural que eu me via fazendo uma aula, eu não sentia que eu estava em um exame.
Então, pra mim foi uma coisa muito normal, tão natural que eu não senti medo, eu não fiquei aflita naquele momento ali. Por isso que eu falo que é tão de Deus aquilo que eu vivi na quinta-feira passada que, assim, eu não consigo explicar. E eu creio que amanhã vai ter muita gente que vai sair habilitada. Quem estiver online na live, estiver assistindo, faça isso, leva isso pra sua vida amanhã. Dorme, descansa, porque uma mente descansada também, tem uma noite de sono tranquila, faça uma oração antes, já entrega pro Senhor, porque quando a gente também fala com o Senhor, Ele traz um alívio pra nossa alma. Então, assim, às vezes você precisa de um alívio, conversa com o Senhor, fala com Ele aquilo que você precisa, se abre com o Senhor, porque eu aprendi a me abrir também com o Senhor. Porque às vezes a gente fica aguardando coisas, tá cansado, fala assim, eu tô cansado, mas eu sei que o Senhor é aquele que me alivia desse cansaço, dessas preocupações, fica com a mente descansada, tem uma noite de sono tranquila, dorme cedo. Então isso foi importante, isso fez a diferença na minha vida. Então assim, eu dormi cedo um dia antes do exame, eu acordei, me alimentei, não deixa de se alimentar bem, porque se você também não tiver, como meu exame era à noite, então eu precisava estar alimentada, ter um dia com a alimentação certinha. Então assim, se você tem algum problema às vezes de ansiedade, alguma coisa, evita comer coisas que vai te destabilizar. Então assim, tudo isso faz parte, tudo isso vai cooperar para na hora do seu exame tudo dar certo. E sempre coloca nas mãos do Senhor. Vamos fazer o seguinte, deixa Deus te usar. Tem muita gente nessa live agora ao vivo e pessoas que vão assistir ela gravada depois que pode não ter acesso a essa caixinha. Então eu quero que você tire uma palavra aí agora para quem está na live. Aí quem quiser que tome posse da palavra que você tirou para ele. Samara vai tirar, vocês tomam posse, fica preparado aí, hein? E novamente falou sobre força. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Repete, pra quem ainda Tudo não posso, ouviu direito. olha pra vocês verem. Então assim, tudo fala de força, porque existe uma força maior que nos cerca. Então assim, a minha palavra, a que eu tirei falava de força, que era que o Senhor, Ele se aperfeiçoava na minha fraqueza e Ele me fazia forte. E aqui essa palavra fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Então que essa mensagem, toma posse dessa mensagem aqui nesse momento e leva essa palavra. E amanhã, se você encontrar com a Viviane, procura ela, fala, Viviane, eu quero tirar algo diferente. Então eu sinto que o Senhor, Ele quer falar comigo através vai ter uma mensagem aqui pro meu coração para me dar um descanso. Então assim, essa mensagem que eu tenho para você aqui, que tá na live, é tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode porque o Senhor, ele nos fortalece. Então se amanhã você tiver alguma coisa dentro de você aí que você acha que vai te impedir, que vai te atrapalhar, você já confia no Senhor, toma posse dessa palavra aqui, porque o Senhor, Ele vai te fortalecer amanhã, e nessa noite você vai ver que já vai ser uma noite diferente, que amanhã você vai tomar posse dessa vitória, em nome de Jesus. Isso aí, gente, tudo posso naquele que nos fortalece, né? Então quer dizer que nós podemos todas as coisas. Se é Ele que nos fortalece, né? Vamos tomar posse mesmo. Chegar naquela banca amanhã de exame, já com a vitória garantida, tá? E nesta noite também eu quero entregar, né? Em nome da Fortunato. Esse potinho, olha gente, que gracinha. O ano passado era outro potinho, né? Aí tá se renovando. Esse aqui tá mais lindo ainda. O potinho da gratidão para Samara, né? Que ela venha ser grata por muitas mais outras coisas que o Senhor vai acrescentar sobre a vida dela, né? Esse potinho da gratidão aí, a gente já teve até história de pessoas que já falou pra nós, né? É verdade. Aí você escreve, Samara, coloca aí dentro do potinho da gratidão. Quando você estiver passando por algum momento, né, dificultoso, algum momento que vai te afligir, abre esse potinho da gratidão, começa a abrir os papelzinhos, começa a ler, né? Nossa, olha isso que aconteceu aqui nessa data.
Nossa, quantas bênçãos o Senhor tem me dado, tem me fortalecido. E aí, o que acontece? As suas forças vão se renovar. Por quê? Porque você vai ver que você é muito mais do que uma vencedora em Cristo Jesus. Então, esse potinho da gratidão aqui, ele é bênção de Deus sobre as nossas vidas. E hoje a Autoescola Fortunato está abençoando a vida da Samara com o potinho da gratidão. Muito obrigada. Beleza? Gente, então a gente vai ficando por aqui, tá? Vocês não me esquecem da data do Café com Habilitação, 8/6. Eu espero que a experiência da Samara, ela venha ter falado muito com vocês. Para aqueles que vão tirar a carteira amanhã, já estão habilitados no exame, né? Pega tudo aqui que ela falou, vai com a mente esclarecida, dorme bem, levanta de manhã, toma um café bem, tá? E é isso aí. Ficam com Deus. Tirar o print, você tá esquecendo do print? Vamos tirar o print, né? Vem cá, Viviane, tirar. Não, eu vou tirar o print de vocês. Vai tirar, então tá. Gente, a gente vai parar aqui um pouquinho, tá? Porque aqui a gente não faz essa live robótica, não. Aqui a gente é assim, é no natural. Vocês vão tirar a foto aí, tá bom? Tira o print e posta aí nas suas redes sociais e marca aí a Fortunato. Aí, marca aí, posta a foto, marca a Autoescola Fortunato, marca a Samara, marca a Keiliane também, a Viviane, né? Porque quantas mais pessoas forem alcançadas, né? Melhor vai ser. Então, boa noite, fiquem com Deus, né, Samara? Deus E até a abençoe próxima. amanhã, né? Amém.